Tudo bem com vocês? Então, nos vídeos que eu falo sobre deísmo, eu recebo algumas perguntas que vem sempre uma narrativa antes, mas sempre no final vem a pergunta: e aí, Lu, eu sou deísta, teísta ou nenhum dos dois, né? Eu já recebi, eu acho que umas 5 ou 6 perguntas como essas. Então eu resolvi hoje fazer o vídeo falando fatos sobre deísmo, ou sobre deísta, enfim, para a gente entender melhor, tá bom? Então, se você é novo aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e segue lá também o Instagram que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. O primeiro fato que a gente precisa entender sobre o deísmo, sobre a filosofia deísta, é que não temos pretensões de controlar as pessoas, tá? Então, assim, a gente não tem pretensão de mudar a vida das pessoas, não temos pretensão de mudar o pensamento das pessoas, a opinião das pessoas, as percepções das pessoas, tá? Então, os meus vídeos não têm uma pretensão de mudar o pensamento das pessoas, não tem pretensão de trazer discípulos, né? Não, mas sim é um canal que fala para esclarecer, tá? Para tirar a dúvida das pessoas. E aí sim, a partir do momento que você assiste o vídeo, a partir do momento que existe uma identificação, existe uma coisa que desperta, mas aí cabe a cada um perceber isso, tá bom? Sempre quando alguém me pergunta sobre se são deístas, se são teístas, se não são nenhum dos dois, sim, eu vou sempre sair pela tangente, mas não é por uma questão de covardia, mas sim uma questão de responsabilidade, porque não cabe a mim alterar o poder de decisão de cada pessoa, não cabe a mim a mudar a vida das pessoas e dizer para elas o que elas são. Aos poucos, cada um vai entendendo e percebendo, e através talvez dos meus vídeos possam ajudar, sim, mas sempre de modo de esclarecimento, não de imposição, ok? Segundo fato sobre o deísmo é que não temos dogmas, então o que pensamos e acreditamos não é uma verdade absoluta. Por isso que somos uma filosofia aberta, que acreditamos sem afirmar. Então logo você vai encontrar aí deístas com percepções diferentes sobre as coisas, com percepções diferentes sobre o pós-morte, com percepções diferentes até mesmo sobre o próprio Deus. Então não é uma questão de ser incoerente, porque não temos dogmas e não existe, a gente não acredita nessa verdade absoluta. Então assim, a gente aprende com essa filosofia a ser mais flexível. Quando eu falo de flexibilidade, eu não estou falando de ser vulnerável, né? Não ser uma pessoa que quando o vento bate, você vai na direção do vento bate, né? Se vai para um lado, você vai para um lado, se vai para o outro, não. Flexibilidade é a questão de você entender as diferenças das pessoas e entender a sua própria indiferenças, né? Suas próprias diferenças, perdão. Então, assim, você entender que você não precisa ser rígido, ter uma opinião formada sobre tudo, e nem tampouco essa opinião você tem que carregar pro resto da sua vida só porque hoje você pensa assim, ou você acredita nisso, ou você acredita naquilo. O terceiro fato é que nós não temos líderes, isso mesmo. Tudo que nós precisamos é o do nosso bom senso. Em outras palavras, botar a cachola para funcionar, isso mesmo, colocar a cachola para trabalhar. Então, a gente não vê Deus através das outras pessoas, através das coisas, a gente encontra Deus, a gente procura Deus através da nossa razão. A gente se conecta com nós mesmos, se conecta com nossos processos, se conecta com Deus, com a nossa espiritualidade, enfim, e ali a gente vai conduzindo a nossa vida. Então, a gente não precisa de um representante para poder fazer esse caminho entre essa conexão entre
nós e Deus, né, não precisamos disso. Nós mesmos somos nossos próprios representantes, né? Então, se a gente quer reclamar alguma coisa com Deus, é nós mesmos que vamos lá e reclamamos. Se nós queremos agradecer, então é nós mesmos que vamos lá e agradecemos. Se nós queremos resolver uma questão, então nós mesmos vamos lá e resolvemos essas questões. Então, uma coisa é você se encontrar através de algo que alguém falou, que alguém escreveu, que alguém fez, enfim, ter essa identificação. Outra coisa é você seguir, tá? Então, isso não existe um líder que a gente vai seguir. Então, a conexão tem que ser do deísmo é entre você e Deus, e ponto. O quarto fato sobre deísmo é que não existe um consenso de pensamento, tá? Não existe um consenso sobre as coisas. Tá? O deísta não pensa iguais, tá? Não existe uma uniformidade de opinião, não existe um padrão de pensamento. E isso acontece por uma simples razão. A mesma experiência não pode ser sentida, compreendida e vivida da mesma forma por pessoas diferentes. Não faz sentido a gente colocar um padrão de pensamento, uma uniformidade de opinião. É impossível. Humanamente isso não existe, tá? Por último, mas não menos importante, é se nós seguimos o cristianismo, se nós seguimos qualquer outra coisa relacionada às religiões organizadas. Não, nós não seguimos, tá? O que acontece é que nós vivemos em sociedade, tá? É óbvio que uma coisa e outra vai de encontro com algum pensamento de algumas religiões organizadas. Não significa que seguimos esses pensamentos, tá? Uma coisa, a gente precisa entender de uma vez por toda, que uma coisa é a nossa opinião e de encontro a outra opinião. Outra coisa é você seguir essa opinião, como se fosse uma regra ou como se fizesse parte da nossa filosofia. São assim, ideias vai de encontro umas com as outras e também vai de desencontro uma com as outras, tá? Então, por exemplo, eu tenho o maior respeito sobre o Cristo, sobre as lições que ele deixou, se foi ele mesmo, se não foi, isso já é outra questão. Mas eu tenho respeito sim e aprendo muito com a filosofia que ele deixou pra gente. E eu acho que é merecedora sim de, assim como outros filósofos, eles não ensinam tanto. E por que o Jesus não pode nos ensinar? A questão é que eu não acredito que ele foi uma figura mística, como é colocado aí no cristianismo, que ele é o próprio Deus interferindo na nossa existência, como eu já expliquei em outros vídeos, tá? Então existe uma diferença, tá? Então eu posso igualmente ler os ensinamentos de Jesus Cristo sem precisar ser cristão, tá bom? Então esse que é o ponto que as pessoas às vezes ficam muito confusas em relação a isso. Nós acreditamos que para ter opinião, a gente é livre para ter opinião, a gente não precisa ficar preso ao medo de que essa opinião é exclusiva de tal filosofia ou de uma religião organizada. Não, opinião, percepções, pensamento é livre. Cada um tem o direito de pensar, discordar, de concordar com o que quiser, tá? Não existe uma ditadura e não existe ninguém que tem posse de uma opinião, tá? Ok? Então entendam bem isso. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vou finalizar por aqui. Um grande beijo, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.